Olá! Hoje nós vamos começar desde a fecundação até o bebezinho nascer. Nós vamos ver todos os passos. Para isso temos uma matéria maravilhosa chamada embriologia. A mulher no seu ciclo menstrual, a cada 28, 32 dias, dependendo da mulher, produz um ovócito, um futuro óvulo. Libera ele na trompa de Falópio, há uma relação sexual e os espermatozoides vêm em encontro à fecundação. Quando é fecundado, se forma o zigoto. Esse zigoto passa por 32 mitoses, ou seja, duas célulazinhas, formando 64 célulazinhas compactas, como se fosse uma super bola assim. Esse caminho das trompas de Falópio até o útero, nós chamamos quando ele gruda no útero, nós chamamos de nidação. E nós chamamos todo esse processo, então, de fecundação. E se inicia a vida, então, nesse ser vivo, um novo ser aparecerá em nós, principalmente depois de 9 meses. O zigoto, então, formado da união do espermatozoide e do óvulo, vai fazer divisões, ou seja, mitoses, e formar blastômeros. Qual a diferença de divisão e blastômero? O blastômero, as células não se dividem, elas continuam grudadinhas, vamos chamar assim, certo? E esses blastômeros vão se dividir até a mórula, certo? Que formam 64 células. Essas mórulas, essa mórula vai se transformar em uma blástula, que vai transformar-se numa gástula e transformar numa neurula. Nós temos um macete para gravar essa matéria. O meu bem ganhou neném, certo? Ovo, mórula, blástula, gástula e neurula. Essa sequência é muito importante porque é assim que principalmente nós somos formados, tá? E nós vamos ver agora, então, como se formam tipos de clivagem. Nas espécies, os zigotos não são iguais. Então, eles se diferem. E isso influencia no seu início de vida, né? Então, aqui nós temos 4 principais tipos de ovos, de zigotos, como dizem, né? Então, o primeiro ovo que nós vamos ver é oligolesto. A palavra oligo quer dizer pouco. Ou alesto, como os vestibulares gostam. Sem nenhum o quê? Vitelo. Vitelo é um nutriente para iniciar a vida do indivíduo, do bebezinho, no caso. Quem tem esse tipo de ovo? Principalmente os mamíferos e os equinodermos. Para você que não lembra quem são os equinodermos, o Patrick é amigo do Bob Esponja, a estrela do mar. Os mesolestos, eles são também chamados de heterolestos, tá? Uma quantidade média de vitelo. Principalmente quem tem são os anfíbios e plateumintos, tá? Outro, são os telolestos, ou megalestos, ou seja, uma grande quantidade de vitelo. Répteis, aves, alguns peixes. Se liga que tem muito a ver com o início da vida desse indivíduo, ok? Esses aqui têm bastante vitelo porque eles botam ovos, não tem uma mãe para alimentar e eles nem podem sair para caçar tão rápido. E tem os centrolestos, onde a quantidade de vitelo é central no ovo, assim, né? Então ela não é pouco, não é muito, não é média, só em volta do centro do ovo. E quem tem esse tipo de ovo, são os insetos. Os ovos podem se dividir de algumas maneiras dependendo do seu formato e do seu tipo de ovo. O nome dessa divisão é segmentação. Tipos de segmentação dos ovos. A primeira é chamada de holoblástica igual. Quando você escutar holoblástica, é porque a célula se divide por inteira, certo? Ela vai dividir a célula inteira. Quem faz isso são os ovos oligolestos, os mamíferos e equinodermos. E aqui nós temos a holoblástica desigual, né? Por quê? Porque aqui formam divisões de células bem iguaizinhas. Aqui de células
um pouco desproporcionais, por isso desiguais, só que se divide a célula inteira. Quem faz isso são chamados os mesolestos, os anfíbios, por exemplo. Mero, a palavra mero quer dizer metade, metade da divisão. Blástica ou blastômero quer dizer divisão. Então metade é divisão. Discoidal, isso acontece nos telolestos. Por que acontece nos telolestos? Porque se você reparar o ovo dos telolestos, você vai ver que o animal só está aqui na pontinha. O resto é tudo vitelo. Como só se divide um disco aqui, ó, é chamado de discoidal. Já na meroblástica superficial, só se divide parte da célula, não inteira como as holoblásticas. E como só tem o animalzinho aqui no meio, certo? Então é superficial, dividindo só essa partezinha aqui que eu estou aumentando para você reparar que essas são as divisões e segmentações dos ovos nos seres vivos do nosso planeta. Então, após a fecundação, o zigoto, dependendo do tipo do ovo, vai sofrer as suas segmentações e forma a primeira célula, é um maciço de célula, chamado mórula, né? Então foram feitas 32 mitoses e esse aglomerado de blastômeros, certo? Só que logo, ele forma uma cavidade, então essa é uma reentrância, forma-se uma camada aqui de células, chamada blastoderme, e forma-se uma cavidade, como se fosse 3D lá para dentro, chamado blastocele. Essa cavidade entra um pouquinho mais e forma então na blastoderme uma entrada, nós chamamos de uma boquinha, né? Que é chamada blastóporo, tá? Esse blastóporo reentra mais, assim, ele entra, né, força as células irem para bem dentro, e isso forma um lugar chamado arquêntero, ou também conhecido como mesentoderme. Nessa fase ainda da blástula, essa é uma fase de blástula, essa boquinha que eu te mostrei ali se chama blastóporo. Pode formar dois tipos de animais, uns chamados protostômios e outros chamados de deuterostômios. Os protostômios, eles formam a boca primeiro e os deuterostômios formam o ânus primeiro. Isso é muito importante na identificação dos animais e para uma questão de vestibular. Ainda na fase de blástula, nós temos a formação dessa cavidade, que o blastóporo entra um pouco mais, formando o arquêntero, e o arquêntero futuramente é o canal do trato digestório. Por isso que Darwin usou isso como sinal de evolução, ok? Essa cavidade aqui se chama celoma. O que é celoma? Celoma é a cavidade que abriga os órgãos. Eu posso ter três tipos de animais. Os acelomados, que não têm celoma, então são animais bem primitivos, gravem. Os pseudocelomados, que é um falso celoma, ele não é tão primitivo, já começa a ter umas aberturas desse canal, que podem ser, por exemplo, os nemateumintos, e os acelomados, que podem ser os plateumintos. E a partir dos anelídeos, né, dos artrópodes, de todos os outros animais, eles são celomados porque eles têm cavidade de órgão. Pode ver como a gente é bem evoluído, bem desenvolvido, porque nós temos cavidade para todos os órgãos, coração, pulmão, intestino. Essas cavidades, então, fazem com que esse animal seja mais primitivo ou mais evoluído. Aqui, então, começa a fase de gastrulação, quando esse blastóporo e a invaginação do mesentoderme, do arquêntero, começa a chegar lá no final. Nisso começam a surgir folhetos embrionários. Folhetos, folhas de embriões, de células embrionárias. E uma das primeiras que aparece é a ectoderme. E futuramente aqui na mesentoderme, no arquêntero, vai surgir a meso e a endoderme, que são os folhetos embrionários. Terminou a fase de neurulação, então vai começar a fase que vai iniciar todos os folhetos embrionários, certo? Aqui, a formação após a gástrula
de um achatamento, principalmente na parte superior. Isso aqui vai formar depois o seu tubo nervoso, nós já vamos ver. Mas aqui é importante saber que surgem dois tipos de animais. Os animais diblásticos, quando eles formam essas duas, ectoderme e mesoderme, e os animais triblásticos como nós, que formam ectoderme, endoderme e mesoderme. A última fase, então, após a gastrulação, é a neurulação. Vai haver um achatamento aqui, invaginações desses folhetos embrionários, aonde vai se começar a formar a placa neural, aonde todas essas invaginações vão transformar na neurula. Por isso, neurulação. Se formando o tubo neural, se formando notocorda, se formando o arquêntero, se formando celoma. Tubo neural, depois ele se torna o seu centro nervoso, certo? Notocorda se torna a sua coluna vertebral. O arquêntero depois é o canal de todo o trato digestório. Muito bem. Isso tudo vai formar o ser. Esses folhetos também são chamados de folhetos germinativos. Os folhetos embrionários, também conhecidos como folhetos germinativos, eles não têm essa sequência. Na verdade, ecto e endoderme surgem primeiro, porque a mesoderme só é um complemento no finalzinho. Nós já vamos entender. A ectoderme, então, ela faz todo o revestimento externo, pele, chamado de epiderme, as glândulas da pele, o tubo neural, formando todo o cérebro, a medula espinhal, os gânglios nervosos. Já a mesoderme, a gente chama de somitos, olha o nome, ó, somando, né, tudo que vai formar o bebezinho lá no final. Então, músculos, a derme por baixo da pele, o esqueleto, a parte urogenital e o coração, certo? Muito bom. E a endoderme, digestório, respiratório, bexiga urinária. Se você pegar o bebezinho lá, logo que ele nasce, você vai ver que ele é bem molinho, né? Então, às vezes, né, a mesoderme ainda pós-nascimento, ela ainda vai terminando de se desenvolver, certo? Isso é muito legal, o bebezinho tá pronto para nascer, né? E muitas vezes também a gente demora para ver o sexo do bebê, porque como é um dos últimos a se formar, né? 4 meses, por aí, 3 meses e meio, 4 meses, a gente vai entender se é menino ou menina. Alguns animais ainda precisam de alguns ajudantes, vamos dizer assim, eles precisam de alguns anexos, chamados de anexos embrionários, porque não tem uma mãe, não tem um progenitor para lhe dar de comida durante a sua gestação. Como nós temos o cordão umbilical, né? Então se utiliza do ovo. O ovo foi uma grande saída. Esses seres são chamados de seres amnióticos, certo? Amnióticos, né? Isso é importante. Quando a mulher rompe a bolsa, né? Ela fala assim, rompeu o meu amnion, né? Mas na verdade fala bolsa para ser mais coloquial. Bom, o amnion aqui para o bebê é esse líquido que você está vendo e ele evita choques mecânicos, porque esses bebês geralmente nascem em ambiente terrestre. Então os impactos, né, da atmosfera, de predadores, de intempéries do tempo aí, né? Muito bem. O alantoide ajuda o embrião a fazer as trocas gasosas, certo? O saco vitelíneo, ele serve para o bebê comer, porque ele não pode sair para comer, né? Então ele tem que se alimentar de algo, e isso são nutrientes. O vitelo, né, que você aprendeu agora há pouquinho, certo? E o córion, que é uma proteção extra para o bebê, também para choques mecânicos, que fica assim, não é tão pontilhadinho, ele é mais uma membrana mesmo, para que o bebê se sinta protegido e confortável.